Amém? Acho que o meu microfone está estourando aqui. Som. Vira um pouquinho para cá. Aí. Amém? Eu dou graças a Deus também por todos. Som. Eu dou graças a Deus por todos que estão online, ao vivo também conosco. Graças a Deus por todos que estão online, ao vivo também conosco. Compartilhe esse culto, nos ajude não só a propagar, mas nos ajude também a compartilhar o Evangelho com todos que estão assistindo, amém? Eu creio no Evangelho que cura, que sara, que motiva, que restaura. Tivemos um momento aqui sobrenatural na terça-feira, onde nós temos dividido as terça-feiras com o estudo bíblico, uma terça-feira comigo, e depois nós oramos como guerra espiritual, e na outra terça-feira é o culto de adoração profética. Nós tivemos 2 igrejas conosco, foi tremendo, foi sobrenatural, foi maravilhoso o que Deus fez aqui. O homem de Deus, sem experimentado o poder dele, não sabe o que é Deus de verdade. Quem estava aqui, diga amém. Olha, quase todos que estavam terça estão aqui de novo, é interessante, né? Os mesmos de terça estão quinta e vai estar domingo. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. Não é a igreja lotada que vai para o céu, Diná. A porta é estreitinha. É aqueles que amam a Deus e têm deleite pelo seu mover, que é o mover dele de andar. Amém? Josué capítulo 1 e versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos teus pais. Amém? Preste bem atenção naquilo que eu quero direcionar você no começo dessa reunião, deste culto. Há uma promessa de Deus dizendo que ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder roubar aquilo que Deus deu para você. Sabe por quê? Porque a promessa já é antiga, a promessa dos teus pais. Mas os meus pais não andavam com Deus, mas os meus pais não conheciam Deus, mas os meus pais não eram cristãos. A Bíblia diz que não foi nós que o escolheste, foi Deus que nos escolheu. Deus liberou uma palavra e está liberado no mundo espiritual. E a semente cresceu, e a semente sou eu, e a semente é você. E os frutos serão nossos filhos. Então, aquilo que nós agora estamos gerando, vai ser comestível na vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que ninguém vai nos suceder, ninguém vai conseguir nos parar, ninguém vai conseguir se opor às nossas vidas. Eu não digo por vaidade, eu não digo por orgulho, mas eu digo que o inimigo, as dificuldades, as brigas, as aflições, a raiva, nada vai poder parar o povo de Deus. É promessa de Deus. E Josué tomou conta disso. E a Bíblia diz que Josué conquistou tudo aquilo que Moisés não conquistou. Sabe por quê? Porque Moisés, ele poderia ter simplesmente um chamado de libertador, mas Josué tinha o chamado de conquistador. É tempo de conquistar. O Senhor nos chamou para conquistar. Então nesta noite nos colocamos como um exército, nos colocamos como soldado. Eu estou cansado, eu também estou cansado, igual o André que trabalhou até agora há pouco e veio direto para cá. Eu estou cansado como quase todo mundo aqui que trabalhou hoje, mas o meu coração está igual o de Caleb ainda. Eu tenho 80 anos, mas eu quero conquistar aquilo que Deus prometeu para mim há muitos anos. E hoje é a noite de conquista. Hoje é a noite de conquista. Eu quero conquistar a minha cura. Eu quero conquistar a minha libertação. Eu quero conquistar a bênção da minha família. Eu quero conquistar a vitória dos meus filhos. Eu quero conquistar a vitória do dia de amanhã. E o momento é agora. A hora é agora. E eu glorifico a Deus por me colocar no trilho da vitória. E quem está comigo fica de pé. Amém? Deus abençoe a todos de outro ministério. Deus abençoe Arthur. Tivemos ali pregando na congregação dele no bairro Praia. Foi uma verdadeira bênção ontem. Irmãos, eu estava pregando ontem. E daqui a pouquinho Deus mostrou para mim uma feiticeira fazendo o trabalho com o nome de uma mulher que estava ali presente.
e colocava embaixo de uma estátua, de uma idolatria. Fernando estava presente lá ontem, ele viu isso. Deus me mostrou a cara da mulher, a roupa da mulher, a forma que estava a feiticeira. Uma bruxa, na verdade era. E Deus mostrou quem era a mulher e eu não quis falar para não expor ela. E quando terminou o culto, ela foi até mim, começou a conversar comigo. Ela olhou para mim e falou: posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Era eu que você viu, né? Eu falei: era mesmo. Até o tutano era você. E ela começou a rir. Ela falou: não, porque quando você começou a orar, eu comecei a perguntar para Deus: estou cansada de profecia e eu estou cansada de ouvir homens que falam que é e não é. Agora, se tu és Deus, vai falar comigo agora através desse homem. E quando eu comecei a falar, ela falou que Deus levou ela para São Paulo, na casa de uma amiga que é bruxa. E ela viu a amiga dela fazendo tudo aquilo que eu estava falando, segundo o que Deus me mostrava. Sabe onde eu quero chegar? Deus desfaz a obra do inferno. Amém? Está fresquinho, aconteceu ontem, na igreja do menino aqui, ó. Uma bênção no lugar. Amém? E Deus vai fazer ainda aqui neste tempo e nesta noite, em nome de Jesus, e também na tua casa. Amém? Vamos orar? Vamos orar? É por causa dos moveres, como aconteceu de terça-feira. Muitos vão falar que é emoção que aconteceu terça. Muitos vão falar que é ativismo. Muitos vão falar que é show. Mas sabe o que Paulo falou? Para alguns pode ser loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Paulo falou que é poder de Deus. E eu prefiro crer em Paulo do que na multidão. Em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa, o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. O quê? Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3. Oh my, cante. Encontro meu coração disposto. O quê? Por quem? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Diga. Só quero te falar. A Ele. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Diga teu. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder para todo sempre. Todo sempre. Uou. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga que Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Queremos aqui, Pai querido, declarar que o Senhor é santo.
Queremos, Pai querido, declarar que Tu és, Pai querido, aquele que era, que é e sempre será. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera sinais e maravilhas. Quem sabe muitos não estão no contexto do que nós lemos em Josué 1:5. Pai querido, muitos têm sido derrotados, muitos têm sido humilhados pela enfermidade, muitos têm sido humilhados pela vida financeira, muitos não conseguem concluir a promessa e a bênção. Abre o negócio e quebra, começa a trabalhar e é dispensado. Mas esta é a noite da virada, esta é a noite da virada, é a noite da cura, é a noite da vitória, é a noite aonde o Senhor vai multiplicar graça, vai multiplicar graça pela Tua santidade, pelo Teu amor, pela Tua glória, pelo Teu poder. Então agora, já começa a trazer a Tua cura, começa a derramar os Teus sinais, começa a manifestar o Teu manifesto com amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só Tu és, só Tu és, só Tu és santo. Diga, diga, levanta as mãos. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não. Vamos subir, vamos subir. Quem é Jesus aqui neste lugar? Só Tu és santo. Só Tu és santo. Diga, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Oh, será que você pode abrir a tua boca e dizer o quanto você o ama? O quanto você o ama bem alto. Ah, se pronuncie. Rabada canta, namashai. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, em sua destra reinará, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. O dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos, novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, Leão de Judá. Aleluia,
Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Em Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Prevaleceu. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa venceu. graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz,
salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Vamos receber a palavra do Senhor com muita alegria nessa noite, amém? Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo revivo caminho. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo revivo caminho. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo revivo caminho. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo revivo caminho. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz diz amém. Glória a Deus. Paz, amada igreja, pode tomar assento, fica bem à vontade. A escolinha, as crianças podem passar para a escolinha. É tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Dia maravilhoso, né? Não está frio, está quentinho. Vamos esquentar mais ainda na presença do Senhor. Eu quero que você se conforte bem no banco, você está bem confortável, você esquece o mundo lá fora e entra na palavra do Senhor, que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Aquele que está online também, talvez está para a primeira vez assistindo esse culto, tenha certeza que Deus vai tocar no teu coração. Deus preparou uma palavra especial para nós nessa noite. Alguém está pela primeira vez aqui na igreja? Ninguém? Todos da casa? Então Deus abençoe a todos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, do Evangelho de Lucas. Deus me levou nessa palavra na terça-feira, na adoração aqui, quando a gente estava bem adorando, Deus me levou nessa palavra. Jesus, ele usava de parábolas. E é uma parábola que nós vamos ler nessa noite, enquanto você abre a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo de número 9. É bem conhecida, mas se você prestar atenção, você vai ver porque muitas vezes a gente vem na igreja e sai pior do que entrou. Ué, pastor, é forte, né? Mas acontece. Porque tudo depende do nosso coração quando entra na presença do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus,
Toda honra, toda glória ao teu nome. Nessa noite, Pai, que tu toma a direção desse culto, sou apenas uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Não tenho nada de mim para dizer, Pai, porque eu sou um tremendo pecador, Pai, que necessito todo dia da tua graça e da tua misericórdia. Por isso, nessa noite, Pai, fala conosco. Usa meus lábios, usa o meu pensamento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Eu te peço, em primeiro lugar, para salvar nesse lugar. Segundo lugar, para curar, Pai. Que as pessoas sejam curadas. Terceiro lugar, Pai, que a glória seja do Senhor. Sempre será, Pai, em nome de Jesus. Todos acharam? Quem está vendo essa cruz aí com umas bandeirinhas, é o mês das missões, né? Glória a Deus. Como é bom ser um missionário. E eu creio que todos nós somos missionários do Senhor. Todos acharam Lucas, capítulo 18, versículo 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Eu gosto de usar parábolas que Jesus usou. E Jesus usa 2 pessoas diferentes, totalmente diferentes, mas com um propósito. Aqui nessa noite nós somos bem diferentes um do outro, mas nós viemos aqui nessa igreja com um propósito. Qual é o propósito que nós viemos aqui nessa igreja? Adorar e louvar ao Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo desde que nós saímos de casa. E olha como Jesus usa, ele usa um fariseu e um publicano. Para quem não conhece o que é fariseu, na época de Cristo, na época lá, há 2000 e poucos anos, um fariseu era o religioso, era a nata da religião. Ele podia ser um mestre da lei, ele conhecia a Torá, ele conhecia os mandamentos, ele ensinava ao povo, ele era visto pelo povo como uma autoridade espiritual máxima, ele servia de exemplo naquela época. E Jesus usa esse homem que subiu ao templo para orar. E Jesus também usa um publicano. O publicano era um judeu que serviu o exército romano, ou o império romano, o imperador, para cobrar impostos do povo judeu para Roma. Ele era odiado pelo povo judeu, porque ele era um traidor. Ele era um homem que o povo judeu desprezava entre eles, porque era um traíra no meio do povo judeu. Então olha o exemplo que Jesus pega. Ele pega alguém que é um religioso e pega alguém que é um totalmente desprezado. E assim acontece muitas vezes com nós dentro da igreja. A gente se acha o doutor da lei, do conhecimento. Muitas vezes a gente se acha que eu sou o cara da bola, aquele que é o doutor dentro da igreja, que todos têm que baixar, todos têm que respeitar. E muitas vezes dentro da igreja tem um pecador, um publicano, que muitas vezes a gente despreza. Nós desprezamos, achamos que não tem valor nenhum. Mas aqui eu estou pregando essa mensagem para você diferenciar também. O pastor pregou 2 noites no domingo: não se põe pano novo em vestes velhas. Aqui está falando da lei. O fariseu era um doutor na lei.
O publicano era um pecador que precisava da graça de Deus. Você está aqui nessa noite não por causa da lei. Você está aqui nessa noite por causa da graça do Senhor. O que é graça? É favor imerecido. É que Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Porque Paulo diz aos Romanos que todos nós pecamos. E todos nós estávamos afastados da glória de Deus. Todos. Eu, você, teu vizinho que está ao lado aí, todos nós merecíamos uma condenação. Era a morte eterna. Mas Deus veio com a sua graça, e a graça veio através de Cristo, de um cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Então, quando você entra na igreja, você pode muitas vezes entrar como um fariseu que se justifica, ou você pode entrar como um publicano, reconhecendo que tu depende cada dia da graça do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. E eu vou dizer para vocês, eu já fui muitas vezes fariseu dentro da igreja. E toquei ser tratado pelo Senhor. Porque eu me achava o tal da bola. Nem estou dizendo na adoração em vida, em outras igrejas que eu passava. Se eu enxergava as coisas erradas nas pessoas, eu apontava. Porque eu sou dizimista, eu dizia que nem o fariseu. Eu vivo as coisas certas. Eu respeito os mandamentos. Eu tento viver uma vida certa. E não era errado. O fariseu não estava errado. O problema desse fariseu, quando ele entra no templo, ele começa a se justificar diante de Deus. E quantos de nós entra dentro da igreja muitas vezes se justificando diante de Deus? Senhor, tu me perdoa. Eu posso fazer, eu sei que tu vai me perdoar. Eu dou o dízimo. Eu sou bonzinho, eu ajudo os outros. O irmão estava doente, eu dei uma oferta. Se justificando diante de Deus. A gente é assim. O nosso coração é assim. E isso nos leva ao quê? A entrar dentro de uma igreja, a adorar a Deus com esse coração totalmente inclinado, cheio de orgulho, que Deus nem ouve as nossas orações. Por isso que eu comecei o culto. Muitas vezes você entra com esse coração para dentro da igreja e sai pior. Por quê? Deus não ouve o teu clamor. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Esse fariseu, quando ele entra diante do Senhor para adorar, ele começa: Senhor, eu sou um cara honesto. Eu não sou como esse publicano. Eu não sou ladrão, eu dou dízimo. Vocês vão ver o texto, ele fala tudo dele para si mesmo. Ele só se mostrou diante de Deus naquilo que achava que ele era. Mas ele não sabia que ele é um miserável, pobre, cego e nu, que depende da graça do Senhor. Por isso que Jesus pega um publicano, e se fosse isso acontecer nos nossos dias, e acontece nos nossos dias, as pessoas ficam revoltadas muitas vezes. Porque muitas vezes entra um cara que já fez barbaridades na vida, e Deus ouve o clamor, ele é curado, ele é abençoado. Por quê? Porque ele chega diante do Senhor e começa a bater no peito. Ele nem levanta os olhos para o céu, porque ele se acha indigno. Ele se humilha na presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado diante do Senhor. Porque quando tu te humilha diante do Senhor, tu sabe que tu é um dependente de Deus. Que tu precisa dessa graça, esse favor imerecido, daquele cordeiro que morreu na cruz. Porque muitos podem morrer por alguém, mas pela humanidade nenhum de nós podia morrer. Porque todos nós temos pecado, e só um podia morrer. O cordeiro imaculado, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha mancha, que era Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. Por isso aí entra a graça. Por isso que Jesus diz que não se põe vestes velhas em panos novos. Vai rasgar. Não posso pegar uma lei que escravizava, porque a lei é o aio para o pecado. Se não havia lei, não existia pecado. Se não existe uma lei da humanidade que roubar te leva a uma consequência, se não existia essa consequência, você podia roubar e não acontecia nada.
E assim era na lei, a lei te apontava o zero. E quanto mais ela te aponta, mais ela mostra que toda a humanidade era pecadora. Todos nós herdamos esse pecado em Adão. Por isso todos nós dependemos cada dia da graça do Senhor. Essa graça, esse favor imerecido, que Deus nos ama cada dia mais para nos mostrar o amor que Ele tem para nós. Mas isso depende do nosso coração. De entrar numa igreja, entrar num culto diante dos irmãos e bater no peito. Eu sou um pecador. Eu sou um dependente cada dia da salvação do meu Deus. Eu não estou fazendo um objetivo para nós continuar pecando. A Cátia pegou um tempo atrás em Romanos 6. Ah, porque agora eu sou salvo pela graça, eu vou continuar pecando? De modo nenhum. Quem conhece a Jesus e sabe aquilo que Jesus fez na cruz por nós, aquilo que Ele pagou, o preço que Ele pagou por minha vida, eu vou botar minha vida, porque eu era um trapo de imundícia. Quando eu olho para Cristo, eu não tinha nada para oferecer para Ele, mas Ele se ofereceu para mim, para nos dar uma vida eterna e morar na eternidade com o Pai. Isso é graça, isso é amor por nós. Como é que eu vou continuar pecando quando eu conheço a Deus? Mas também não posso continuar sendo um fariseu, um religioso, olhando para as coisas da lei, olhando as coisas do passado que eu fazia. Não, eu tenho que viver na graça. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 5, é um texto que completa esse aqui. Eclesiastes capítulo 5, no versículo 1. E preste bastante atenção, e guarda isso que eu vou falar nessa noite através do Espírito Santo. Todos acharam? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim, preste bastante atenção: guarda o teu pé. O que é guardar o teu pé? Cuida onde é que tu bota o teu pé. Quando entrares na casa de Deus. Então, quando tu vai entrar na casa de Deus, não é que Deus mora aqui dentro, Ele mora dentro do nosso coração, mas nós estamos reunidos num propósito de adorar o Senhor. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei. Então Jesus está aqui, nós estamos na casa do Senhor, para adorar ao Senhor. Enquanto tu entras na casa do Senhor, tu tem que guardar o teu pé. Para quê? Chega-se para ouvir, é melhor que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazes mal. Não te precipitas com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra nenhuma. O que esse fariseu fazia? Ele se precipitou em pronunciar palavras que enchiam o seu ego. E eu vou te dizer uma coisa, eu até anotei 6 coisas que Deus não ouve a nossa oração. Ou Ele ouve, mas não aceita. Em primeiro lugar, a oração não é justificação da lei. O que quer dizer isso? A oração não é uma justificação. Por quê? Tu é justificado aonde? A tua justiça foi feita lá na cruz. Em ti não tem justiça. Mas quando tu aceita a justiça que Cristo fez na cruz por ti, tu és justificado. E aí entra algo estranho dentro de ti, que é o Espírito Santo. Porque tu começa a ser filho de Deus. Tu se torna a justiça de Deus através do Filho na cruz. Então, quando tu entra diante de Deus, não te justifica pela lei, pelo aquilo que tu faz dentro da igreja, pelo aquilo que tu dá para a igreja, pelo aquilo, eu sou bonzinho, o pastor é bonzinho. Eu posso ser bonzinho, mas eu posso ser o maior pecador lá fora. Porque Deus conhece o nosso coração. Mas muitos entram na casa do Senhor e querem se justificar diante de Deus. E Deus não aceita a nossa justiça. Ele somente olha a nossa justiça através da cruz de Cristo. Por isso que o sangue de Jesus nos encobre de todo o pecado. Por isso que o sangue de Jesus transforma as nossas vestes sujas em vestes brancas. Somente através de Cristo nós temos a justificação. Então, como somos nós, estamos tão falhos, como é que vamos se justificar diante de Deus
e começar, Senhor, eu dou dízimo. E aqui Jesus, para quem disse que Jesus não fala sobre o dízimo, está aqui um texto, Jesus disse, ó, o dízimo Jesus falou sim na Bíblia. Porque tem muita gente na internet que diz que o dízimo não é de Deus. É. Mas não é da maneira de tu justificar porque tu é dizimista. O dízimo é pelo amor que tu tem para com Deus. Por que amor? Dar o dízimo é fácil. O difícil é ser que nem Abraão, entregar um filho para sacrificar diante de Deus. Por isso que ele é o pai da fé. E nós somos filhos desse pai da fé. O difícil é tu puxar o cutelo e tentar matar o teu filho. E Deus diz, Abraão, agora eu conheço teu coração. Abraão foi dizimista, mas ele ia entregar o filho, o seu único filho, o filho da promessa. Deus pega Cristo e entrega no lugar de Abraão, de Isaac. Isso que a gente tem que entender na nossa vida. Então, não há justificação. Deus não olha a nossa justificação. Quando você orar, Deus não te justifica diante de Deus. Diz, Senhor, eu sou um pecador. Bate no peito. Nem olha para o céu, que nem esse publicano. Porque Deus conhece o teu coração e a tua humilhação diante dele. Segunda coisa, a oração não é uma humilhação e depender da graça. A oração não é se humilhar, é simplesmente depender da graça de Deus. Tu pode vir te humilhar, e é bom se humilhar aqui nesse publicano, mas nós temos que entender que somente a graça, quando nós colocarmos a graça de Cristo na nossa humilhação, é que Deus nos ouve. Porque eu posso ser humilde, eu posso me tornar um humilde, eu posso vir na igreja e me humilhar, me prostrar e mostrar para vocês que eu sou humilde, mas o meu coração está longe de Deus. Agora, quando eu me humilho e olho pela graça daquilo que Cristo fez por mim, aí eu estou me humilhando, porque somente por Ele, somente dele a gente recebe a salvação. Em terceiro lugar, o que eu falo para Deus não é novidade para Deus. Quando te prostra diante de Deus, antes que tu vai abrir a tua boca, Deus sabe já o que tu vai falar. Você não precisa falar muitas coisas bonitas na tua oração. Sou pecador, Senhor. Eu não mereço nada do Senhor, mas a tua graça veio sobre mim. Então, o que eu falo para Deus não é novidade para Ele. E a gente muitas vezes procura orações bonitas. Ah, mas essa oração Deus vai se agradar de mim. A oração que agrada a Deus é um coração contrito, aquebrantado. Reconhecer que nós somos pecadores, falhos. Dependemos todo dia da graça de Deus. Em quinto lugar, Deus ainda não quer oração de que se humilha a pessoa. Deus ainda não quer oração de quem se humilha a pessoa. O que nesse texto eu quis dizer? Que Deus muitas vezes não quer que a gente se humilha para as pessoas. E a gente tem a mania de chegar nas pessoas e se humilhar. É ou não é? Para se mostrar que a gente é humilde. Não. Deus conhece o nosso coração. Guarda o teu pé quando tu entra na casa do Senhor, para não pronunciar palavras de precipitações. Então isso nada tem valor se a gente se justifica. E em sexto lugar, Deus abate aquele que se exalta. Esse fariseu, ele saiu daquele templo de maneira pior do que ele entrou, porque Deus não ouviu ele. Agora, aquele que entrou aquebrantado, aquele que não merecia nada, aquele que foi diante de Deus, não esperando nada de Deus, simplesmente o perdão, esse foi ouvido por Deus, que foi o publicano. E é engraçado que esse texto que a gente lê é um texto de Lucas, né? E Lucas escreveu mais um livro. Qual é o livro que ele escreveu, o outro da Bíblia? Vocês sabem? Amém. Atos dos Apóstolos. E no Atos dos Apóstolos vocês vão ver dois homens entrando no templo para a oração da hora sexta. Ele também escreve isso. Quem eram os dois homens? Pedro e João.
Aqui também foi 2 homens que foram orar. Só que aqueles 2 homens que foram orar eram 2 apóstolos do Senhor. E quando eles entram para orar no templo, quem eles encontram na porta do templo? Um paralítico, de nascença. O propósito deles era se humilhar diante de Deus. E quando eles chegam na porta, eles têm um encontro com alguém. E a primeira coisa que Pedro olha para ele esperava que Pedro desse uma esmola para ele. Mas Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada. Sou miserável. Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus te levanta. É isso que Jesus está te dizendo nessa noite. Em nome de Jesus, te levanta, te humilha. Aquele homem deu um salto. Pedro e João entram para o templo e ele sai atrás, glorificando o nome do Senhor. A tua humilhação diante de Deus vai causar glorificação lá no céu diante de Deus. Porque o teu coração é um coração arrependido e um coração aquebrantado. Tu vê como é maravilhoso, como Lucas escreve. Era só uma comparação. E eu quero que você abra lá em Jeremias. E é o último texto que eu vou pegar para você compreender. Jeremias. Deixa eu só achar. Muitas vezes na Bíblia parece que some as coisas, né? Jeremias capítulo 5. Não, Jeremias capítulo 17. Isso aí. No versículo 5. Preste bastante atenção. Vou ficar dentro do texto, não estou saindo do texto. Todos acharam? Assim diz o Senhor. Quem é que está falando aqui? Maldito o homem que confia no homem. O que esse fariseu estava fazendo dentro do templo? Confiando no seu braço, naquilo que ele fazia, naquilo que ele achava que ele era. E ele conhecia essa palavra, porque essa aqui é lei. Se ele conhecia isso aqui, por que ele foi dentro do templo se orgulhar diante de Deus? Porque maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando tu entrar dentro da igreja, te exaltando diante de Deus, achando que tu é alguém que pode todas as coisas, tu é maldito. É o que diz a palavra. Porque tu está confiando no teu braço mortal. Teu braço para Deus não tem valor nenhum. Porque se ele te botar uma tendinite, nem consegue levantar. Eu estava um tempo aí que não conseguia nem levantar meu braço. E eu fui fazer uma ecografia, tem umas calcificações. E eu creio que é da velhice. Então assim é a nossa vida, a gente confia muito no seu ego. Lúcifer, o anjo caído, o diabo, o demônio que tem raiva de você, o que causou a sua queda, a primeira coisa foi o orgulho. E ele trabalha dentro da igreja no nosso orgulho. Ele pegou a Eva lá e mostrou o fruto, mas Deus disse que era assim, não é assim? Ele começou a botar dúvida no coração da Eva. Então cuida quando tu entra na presença do Senhor, guarda o teu pé. Não pronuncie as palavras. Cuida do que tu vai falar. Melhor muitas vezes nem falar. Melhor é ouvir. Não sei quem sempre falava que Deus colocou 2 ouvidos em nós e uma só boca. É muito melhor a gente ouvir do que falar. Porque aquilo que entra e tu absorve, que vem de Deus, vai para o teu coração. Agora aquilo que tu fala, muitas vezes vem de ti, do teu ego. E tu pronuncia as coisas que não agradam a Deus. Então a gente tem que cuidar. No versículo 6, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Não terá na terra salgada e inabitável. E agora olha
versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ela é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixe de dar fruto. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, ele é corrupto. É isso que nós temos que entender, igreja. Se você é um crente, é porque Deus te alcançou pela graça. Não foi tu que veio para Jesus, é Jesus que te comprou, é Ele que te resgatou, é Ele que foi até a tua casa, até aquele homem que te evangelizou, ou aquela noite te levou para um culto e a palavra entrou no teu coração. Por isso a glória é dele. Nós não podemos ter glória nenhuma diante do homem. A palavra do Senhor diz que Deus não divide a sua glória. Esse fariseu, ele estava querendo dividir a glória dele com Deus. E é isso muitas vezes que acontece no nosso coração enganoso. Muitas vezes até nas nossas profissões. Eu posso, eu faço. Se não é a graça do Senhor lá no teu serviço, tu é um nada. Lá no futebol, se não é a tua graça, a graça do Senhor, qualquer torçãozinha do joelho, tu fica meses fora do campo. Você depende da graça, jogador. Você, meu irmão, depende da graça do Senhor. Quando você entra na igreja, quando você vai para casa, quando você vai para o serviço, você depende da graça de Deus. E até que Jesus volta, nós vamos viver de fé em fé, dependendo dessa graça. Porque a nossa velha natureza, ela foi enterrada lá no batismo. Mas se tu dá algum lugar, ela ressuscita dentro de ti, porque ela é forte. Porque nós temos um adversário que trabalha na nossa natureza, que morreu, que é o diabo, que ele tinha sobre nós a morte. Mas quando entra o Espírito Santo, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo agir em nós. O Espírito Santo, quando ele age em nós, ele nos ensina todas as coisas. E uma coisa que ele está ensinando à igreja nessa noite é ser humilde. Não humilde para com o outro, também, mas humilhar-se diante de Deus. Eu tenho prazer de chegar na igreja e dizer: Senhor, eu não mereço estar nesse lugar. Eu não merecia nada da que tu fez na minha vida, mas eu aceito com gratidão, Pai. Porque o Senhor me alcançou. O Senhor me tirou da bebida. O Senhor me abençoou o casamento. O Senhor me deu uma filha. O Senhor me deu uma neta. O Senhor me deu os bens materiais que eu nunca imaginava ia ter. Mas não é porque eu tenho agora eu vou me gloriar. Não é agora porque eu dou o dízimo eu vou me gloriar e achar que eu sou santificado. Não. Você é salvo pela graça, não é pelo dízimo. Você é salvo pela graça não porque tu é bom porque Jesus te fez bom. É isso que a gente tem que compreender. Eu, quando vivia no mundo, não conhecia Jesus, eu desejava até a morte das pessoas no meu pensamento. Quando alguém me fazia mal, que esse cara morra. Hoje não, hoje a misericórdia vem. Ontem à noite eu orei para minha cunhada, ela tem 33 anos e nós falamos de Jesus. Ela está 3 meses acamada por causa da Covid, ela não volta do coma. Meu irmão está desesperado, nós vamos mandar ajuda para ele. Ele ganhava um bom salário, tem uma casa, mas está vendendo tudo. No Mato Grosso é difícil. Ele tem que dar banho, ele está sozinho, tem que trocar as fraldas, tem que fazer. Ele disse: meu irmão, eu estou com 60 e poucos anos, não aguento mais. E ontem à noite, meu irmão estava lá em casa, que é outro pastor, nós oramos por ela. E quando nós oramos, disse: agora tu bota a mão sobre, nós oramos pelo telefone, bota a mão em cima dela. Eu creio no milagre. Quando nós começamos a orar, ele começou a chorar. E depois ele disse: enquanto vocês oravam, saí as lágrimas dos olhos daquela que estava em coma. Eu creio num Deus, eu disse para ele, eu creio num Deus que pode ressuscitar aquela vida. Mas tem um propósito na vida de vocês, de aceitar esse Cristo.
porque ele é católico, daqui a pouco ele vai dar o crédito para uma imagem. Porque o coração do homem é enganoso. Quando a gente recebe as bênçãos, a gente esquece de saber de onde vêm as bênçãos. É mais fácil glorificar os outros. Uma macumbeira, uma feiticeira. Cuida, quando tu entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé. Cuida das palavras que tu diz diante do Senhor. Porque não devemos fazer votos precipitados. É isso que Deus me falou desde terça de noite. Essa palavra tocou no meu coração, eu usei aqui em cima, na hora da ministração. É uma palavra de ensinamento. Você é dependente de Cristo. Jesus disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Nós podemos conquistar riquezas, nós podemos conquistar carros bons, casas boas, mas nós estamos perdendo a eternidade sem Jesus. Agora é preferível morar numa casinha simples, comer feijão todo dia, mas ter Jesus comigo na mesa, ter Jesus na minha vida, ter Jesus no dia que eu partir, eu sei que eu vou morar com Ele na eternidade. Você não é bom, Jesus te fez bom. Nunca esqueça isso na tua vida. Te humilha diante do Senhor. Deus vai te exaltar. Esse publicano, ele não tinha nada para oferecer. Ele era desprezado. E engraçado que no ministério de Jesus teve 2 que se converteram a ele. 2 publicanos. Um se tornou apóstolo, Mateus, o publicano. O outro foi Zaqueu, que subiu naquela árvore para enxergar Jesus. Que sejamos como Zaqueu. Se preciso, se a nossa estatura não dá para enxergar Jesus, vamos subir um pouco mais alto, mas subir em humilhação. E quando nós enxergarmos Jesus, Ele vai dizer: vem para mim, Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. E Zaqueu se converte. Ele diz: se eu roubei de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Porque ele sabia que daquele dia em diante, ele somente ia depender do Senhor. Amém? Espero que essa palavra nessa noite tocou teu coração. Espero que quando tu botar a tua cabeça, você que está online também, no travesseiro nessa noite, pense em o que é se humilhar e se exaltar. Será que tu está entrando por aquela porta, te humilhando ou te exaltando? Não estou aqui eu para julgar, e nem sou juiz de ninguém. Eu quero entrar sempre por aquela porta, dizendo para o Senhor: eu não sou digno. Eu não sou digno, mas pela tua graça, tu me levas aonde tu queres. Por isso que Paulo disse, olha, Paulo era um apóstolo. Aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E era Paulo, hein? Muitas vezes ele queria fazer o bem, não fazia. Porque ele reconhecia que ele era um pecador e falho. E assim temos que ser nós, que nem Paulo. Ter o coração aquebrantado. Quando ele estava na prisão, quem falou, acho que foi o Cris esses dias, sendo açoitado, o que ele fazia? Ele louvava ao Senhor. Ele cantava. Ele adorava. Se humilhava. E quando nós se humilha, os guilhões caem, a cadeia se abre, as portas se abrem. Porque veio um terremoto, e Deus envia um terremoto na tua vida. As cadeias que te prendem, a enfermidade que te prende, aquilo que está te levando, aquela depressão, tudo, Deus quebra. Porque Ele olha a nossa oração aquebrantada, humilhada diante dEle. Te coloca de pé. E nessa noite Deus me levou assim, ó, cada um no seu lugar. Vamos fazer uma oração, mas uma oração de coração nesse lugar. Se você entrou aqui achando que tu era a bola da vez, te humilha nessa noite. Vamos dobrar o nosso joelho aonde tu está. Porque a pandemia não é muito permitido a gente fazer aglomerações. Então, tira 5 minutos. Enquanto eu oro aqui, você ora. Te humilha. Fala para Deus quem tu é. O que tu quer. O que tu precisa. Mas não te exalta. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir nessa noite. Se tu vai precisar uma cura, Ele vai te curar.
Se tu vai precisar do emprego, Ele vai abrir portas. Se a tua parte financeira está fechada, tenho certeza que Ele vai te abençoar. Porque Deus tem prazer de ouvir a voz dos filhos, mas dos filhos que se aquebranta diante dEle. Então tira um momento, dobra o teu joelho, aonde tu está, e vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus presente nesse lugar, Pai. Eu não sou digno, Pai. Eu me sinto, Pai, nessa noite, mais uma vez, Pai, que nem esse publicano. Não tenho nada para Te oferecer, eu bato no peito, Pai. Eu não tenho nada, eu tenho coisas péssimas dentro de mim que tem que ser tratado, Pai. Mas eu tenho prazer de vir aqui no culto, Pai, me humilhar diante de Ti e dizer que eu sou um dependente de Ti. E quero nessa noite, Pai, que Tu olhe para o coração de cada um de nós, Pai. Transforma nossos corações nessa noite, Pai. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Nós somos que nem esse publicano, Pai. Não somos dignos de olhar para o céu, mas sabemos que a Tua graça nos alcança, Pai. Que o favor imerecido de Cristo está aqui nesse lugar, nessa noite. E que o Senhor vai fazer mais do que nós pedimos, Pai. Não porque merecemos, Pai, porque Tu és bom, Tu nos amou. Como diz em João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que morresse pelos nossos pecados. E nos deu o privilégio, Pai, de ser chamados Teus filhos, Pai. Mesmo nós na imundícia, Tu nos lavou, Pai. Tu nos purificou, Tu nos justificou, Senhor. Isso é muito gratificante diante de nós, Senhor. Nós somos gratos pela Tua graça, Pai. Alcança-nos nessa noite, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Oh, Pai, eu sou que nem aquele Bartimeu, Senhor. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Pai, daquela minha cunhada, Senhor, que está no leito, sofrendo, mas ela ouviu a Tua voz nessa noite passada, Pai, porque ela chorou diante daquela oração, Senhor, porque Tu falaste ao coração dela, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Fala, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso clamor, Pai, porque nós somos falhos, mas Tu és santo, 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 e Tu nos justificou, Pai. A justiça nos alcançou, Pai, quando Cristo Jesus lá na cruz disse: Pai, está consumado. Então consuma, Pai, nessa noite o Teu perdão sobre nós. Aquebranta o nosso coração, Pai. Derrama, Pai, e enche-nos do Teu Espírito. Enche, Pai, até nós transbordarmos, Pai. Cura as nossas feridas, nossas dores. Tudo aquilo, Pai, que colocamos diante do altar sem pensar, Pai. Perdoa-nos, Senhor. É uma noite do Senhor nos perdoar, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas atitudes, Pai. Perdoa os nossos pecados. E eu Te louvo e agradeço, Pai, humildemente, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluias. Aleluia. Nós vamos ter das missões, né? Vamos chamar então o pessoal que vai falar sobre as missões. Vocês viram aí antes de tirar o dízimo e a oferta. Boa noite, igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um mês, mais um ano, mês de missões. E Deus designou o nosso ministério para trazer esse mês todo sobre as missões. Então, tá eu e o Nando para fazer todo o trabalho com a ajuda dos irmãos também da igreja. Eu peço que os irmãos abram em Marcos 16:15, por favor.
Amém, igreja? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.